E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os três sobrenomes Costa Curta, Giraldo e Bragagnolo. Portanto, se você pertence aí à família ou se você quer saber as curiosidades, né, as coisas típicas, principalmente de sobrenomes, entre outras curiosidades, que são ligadas sempre aos sobrenomes, fique aí no vídeo até o final, porque tem informação importante até o final no vídeo, sempre. E, claro, não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal. O YouTube acaba desinscrevendo algumas pessoas, não sei o que acontece. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito e também não deixe de compartilhar o conteúdo se ele for importante. Eu já relembro vocês que eu sempre deixo o QR Code aqui na tela, que é o QR Code do grupo do Lenguamare. Se você quiser entrar lá, enfim, você consegue me achar lá também para a gente bater um papo, não tem problema, tá bom? Então vamos lá começar com o nosso vídeo de hoje. A gente começa por um sobrenome que é especial, sobrenome Costa Curta, especial porque é um aluno meu do curso de Língua Vêneta, então já mando um abraço para ele aí, o senhor Costa Curta, Strucon, o senhor Costa Curta. E o que quer dizer? O significado de sobrenome, provavelmente ele é muito parecido com a tradução em português. Costa Curta, uma costa, qualquer costa que seja, poderia ser, enfim, uma região costeira ou até mesmo digamos, um lado de uma montanha, tá? Então daria para ser esse tipo de coisa. Eu vi que esse sobrenome Costa Curta, ele deriva de um topônimo, né? Um topônimo seria o quê? Nome de lugares. Por exemplo, existem muitos sobrenomes, existem muitos lugares diferentes lá no Vêneto que originaram esses sobrenomes que nós temos hoje. Por exemplo, lá existe Costa Longa, que se localiza em Treviso, e também tem uma outra região lá, que é Costa Longa, que se localiza na província de Verona. E, aliás, tem um caminho muito famoso, principalmente por quem faz trilha, por quem é alpinista, que exatamente se chama Costa Curta. Costa Curta. Onde fica isso? É um monte. O monte ele se chama Monte Teverone, que fica na província de Belluno. Então, olha aí, a gente já consegue achar alguns traços de onde vem isso, né? Costa Curta era, assim, um nome de um local, poderia ser muito provavelmente uma montanha, né? Uma montanha, porque esse sobrenome ele é muito típico de Treviso, Belluno, então provavelmente uma montanha do que mar, do que uma costa, né? Alguma coisa ligada ao mar, montanha, tá? Então, era comum que nomes, né, que esses nomes aí, como eu falei para vocês, eles fossem pegos por meio de um local, né, de um local. Então, o que acontece? Provavelmente esse local que tinha esse nome Costa Curta, como ainda hoje existem locais assim, né, por exemplo em Belluno, é muito provável que o progenitor dessa família tenha vivido lá, obviamente com a sua família, tá? Se vocês quiserem pesquisar quem tem esse sobrenome, pode pesquisar também, é muito interessante lá pelo Monte Teverone, o Costa Curta Teverone. Então pode pesquisar. Provavelmente o progenitor era de algum lugar, né, de algum lugar que tinha esse nome aí, e acabou sendo passado para a família, a pessoa que tinha, né, que morava nesse lugar era conhecida com esse nome, até mesmo para saber a proveniência da pessoa, e óbvio, para manter a tradição e passar isso para os filhos, né, do local onde eram essas pessoas. Bem, agora, já sabendo isso, a gente consegue passar para o nosso segundo sobrenome, que é o Giraldo. Giraldo é o nosso segundo sobrenome também. Manda um abraço aí, porque é outro aluno meu do curso de Língua Vêneta, ok? Foi aí uma coincidência aqui, juntou o pessoal do curso. Então, Giraldo, ele deriva de um nome medieval germânico, que é o Gerhard. Gerhard é um nome germânico muito utilizado lá na Idade Média. Então, também ele pode ter derivado do normando Geraldus, mas enfim, praticamente a mesma coisa, né? Gerhard ou Geraldus. Gerhard, vamos ficar com esse daqui, porque o outro também ele vai ser a mesma coisa, só que a pronúncia é um pouco diferente, tá? Então vamos ficar com Gerhard, que seria o original, é um composto dos termos do antigo alto-alemão, ok? Do antigo alto-alemão, uma palavrinha que era Ger, que significa lança, e Hart, que significa duro, poderoso, forte, assim por diante, tá bom? Lança mais forte, ou duro, poderoso. Gerhard já era um nome frequentemente encontrado na Idade Média, né? As pessoas batizavam seus filhos sempre com nomes, enfim, que eram atrelados ou a coisas fortes, ou também com um lado muitas vezes religioso,
principalmente, eu ia falar os cristãos, ok, os cristãos sempre tiveram essa tradição, não que os outros também não tivessem, mas os outros, às vezes, por exemplo, os germânicos preferiam batizar os seus filhos com nomes atrelados, digamos, a ferramentas de guerras, esse tipo de coisa, né? Bem, vamos lá. Então, na nobreza, ele era particularmente popular entre os condes e duques de Holstein, Jülich e Geldern, tá bom? Então, a gente já sabe também o que significa esse sobrenome e, enfim, eu acho que é legal também a gente descobrir o significado do sobrenome porque a gente passa a ver as coisas por um ponto diferente, né? Óbvio que Giraldo depois foi, digamos, latinizado acima de tudo, né? Foi latinizado, mas o termo original era esse aqui, Gerhard. Bem, vamos lá para o nosso último sobrenome, que é o sobrenome Bragagnolo. Bragagnolo. Bom, esse sobrenome aqui, ele é típico vêneto, tá? Ele é tipicamente vêneto. O que acontece é que ele derivou de um apelido provavelmente originado do costume do progenitor, ou seja, do costume da pessoa, que foi a primeira pessoa que foi chamada por esse nome aqui, tá? Tinha o primeiro nome e depois ela foi apelidada por Bragagnolo, tá? Então, costume do progenitor dessa família é de usar um tipo de calça que era típica dos celtas, tá? As bragas, estamos falando exatamente das bragas, quem não sabe como eram essas bragas, procurem aí no Google as bragas celtas. Então, isso aqui deu origem até mesmo à palavra, por exemplo, calças na língua vêneta. Calças na língua vêneta a gente chama braghe, braghe. Le braghe sporche, as calças sujas. Le braghe sporche, por exemplo, ó. Então, por exemplo, as calças sujas já deu um termo para o vêneto, e em vêneto, como eu falei para vocês, é Braghe, e o sobrenome Bragagnolo provavelmente deriva disso. Então, a gente até pode, talvez, imaginar que esse progenitor teria sido um celta, alguma coisa assim, porque houve realmente um certo período, a gente está falando sempre da Idade Média, e naquele período o mais comum era que pessoas ligadas a essa cultura celta que utilizassem esse tipo de traje, esse tipo de vestimenta, ok? Não que outros não pudessem, né? Mas geralmente era isso, que tinha alguma ligação. Então, poderia também derivar, aí existe uma segunda hipótese, tá? Que poderia derivar também da alteração do antigo termo vêneto, utilizado principalmente em Veneza, que é uma palavra que assim é braganhar, braganhar, essa aqui é uma palavra vêneta, poderia ter vindo daqui também, que significa palpar, tocar, esse tipo de coisa, tá bom, pessoal? Então, portanto, Bragagnolo é vêneto, é um sobrenome encontrado especialmente na província de Pádua e na província de Treviso. Tá? Esses dois locais aí vocês encontram esse sobrenome aqui. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E, obviamente, eu lembro vocês, né, que a gente disponibiliza sempre o QR Code, também é um modo da gente entrar em contato, querendo ou não, né, um modo da gente conseguir se falar. E vá bem, Strucon, tchau, tchau.